Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais uma aula do professor Marcelo. E o assunto de hoje é triângulo isósceles. Ok? Então vamos lá. Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados de tamanhos iguais e dois ângulos iguais. Então preste atenção. Para ser um triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados de tamanhos iguais. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que o lado AB é igual ao lado CD. Ok, gente? Então, o lado AB é igual ao lado AC. Então, isso é uma característica do triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais. Qual é a outra característica do triângulo isósceles? Ele tem dois ângulos iguais. Então, ó, o ângulo B é igual ao ângulo C. Então, o ângulo B é igual ao ângulo C. Tem o mesmo tamanho. Ok? Então, vamos lá. Isso são as características do triângulo isósceles. A partir de agora, toda vez que vocês tiverem um triângulo, que esse triângulo tenha dois lados iguais e dois ângulos iguais, você está trabalhando com um triângulo isósceles. Então, vamos lá. Propriedade do triângulo isósceles. Primeira propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. E o que essa palavra quer dizer? Simplesmente quer dizer que eles são iguais. Então, ó, você tem um triângulo isósceles. Quais são as características do triângulo isósceles? Ele tem dois lados iguais, então esse lado tem o mesmo tamanho que esse. E ele tem o que? Ele tem dois ângulos iguais. Ele está dizendo que os ângulos da base. Professor, não entendi o que é a base. A minha base é esse segmento aqui, ó. BC, essa é a minha base. E os ângulos da base são quem? É o ângulo B e o ângulo C. Então, ó, a primeira propriedade me diz que os ângulos da base, que é o ângulo B e C, eles são iguais. Então, ele está me dizendo que o ângulo B é congruente, é igual ao ângulo C. Então, essa é a primeira propriedade. Preste atenção nessas características do triângulo e as propriedades dos triângulos, do triângulo isósceles, no caso, porque nós vamos usá-los para resolver as questões, ok? Então vamos lá. Primeira propriedade, ele me diz que os ângulos da base são congruentes. Então a minha base é o segmento BC. E quais são os ângulos que eu tenho na base? Ângulo B e ângulo C. Eles são congruentes, eles são iguais. Primeira propriedade. Segunda propriedade. A segunda propriedade me diz o seguinte: em todo triângulo isósceles, a mediana, que é relativa aos lados, a altura e a bissetriz relativas à base coincidem. Então, nós vamos entender o que é que ele quer dizer com coincidem. Preste atenção. Ó, eu tenho um triângulo isósceles aqui. Professor, por que esse triângulo é isósceles? Ainda não consegui entender. Ele é isósceles simplesmente porque ele tem dois lados de tamanhos iguais, ou seja, o lado AB é igual ao lado AC. Então, esse lado aqui, ó, AB, tem o mesmo tamanho que o lado AC. E ele é isósceles por quê? Porque ele tem dois ângulos iguais. Os ângulos da base são iguais. O ângulo B tem o mesmo tamanho que o ângulo C. Então, essas são as características do triângulo isósceles. Beleza? Então, a segunda propriedade diz que a mediana, a altura e a bissetriz coincidem. O que é que ele quer dizer com isso? Resumindo, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer a mediana, que são os lados, são iguais. A altura, ó, essa altura aqui, ó, a altura AM. Se vocês perceber aqui, ó, preste atenção, foquem no triângulo. Essa altura M divide esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. Ó,
Um triângulo retângulo é o triângulo AMC e o outro triângulo retângulo é o triângulo AMB, ok? Então, ó, eu dividi um triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos coincidem. E o que é coincidir? O lado AC coincide com o lado AB, ou seja, são iguais. Esse ângulo aqui coincide com esse outro ângulo, são iguais. E a base é dividida ao meio, ou seja, esse segmento BM tem o mesmo tamanho que o segmento MC. Então, quando ele fala coincidem, é isso que ele está querendo dizer. Se esse triângulo tivesse num desenho e você exatamente nessa linha azul aqui dobrasse ele, eles iam se sobrepor, ficariam igualmente um em cima do outro. É isso que quer dizer coincidem, ok? Então vamos lá. Vamos fazer nossa atividade e prestar atenção nessas duas propriedades que eu acabei de falar para vocês. Então vamos ver. Nossa primeira atividade diz assim: o triângulo ABC é isósceles. Então, ó, o triângulo ABC é isósceles. Então, o triângulo ABC é isósceles. Preste atenção. Se ele é isósceles, isso quer dizer que o lado AB tem o mesmo tamanho que o lado AC. Para ser isósceles tem que ter isso. E também o ângulo B tem que ser igual ao ângulo C. Então, ó, para ser isósceles, ele tem que ter essa característica. O lado AB tem que ter o mesmo tamanho que o lado AC e o ângulo B tem que ter o mesmo tamanho que o ângulo C. O ângulo B tem que ter o mesmo tamanho que o ângulo C. Essas são as características de um triângulo isósceles, beleza? E o que é que ele quer? Ele quer que a gente calcule o ângulo B e o ângulo C. Então, preste atenção. Se ele está dizendo que o ângulo B é igual ao ângulo C, a gente só precisa encontrar um dos dois. Encontrando um, encontrou o outro. Beleza? Então, ó, isso vem das propriedades. Então, preste atenção. Vamos lá. Como nós sabemos, a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180. A gente já falou isso em aulas anteriores. Então, ó, um triângulo ele tem três ângulos. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Se é um triângulo, tem que ter três ângulos, ok? A medida desses três ângulos sempre tem que dar o quê? 180 graus. Não importa os valores que cada um tenha. Quando eu somar os três, sempre tem que dar o quê? 180 graus. Então, é outra coisa que vocês não podem esquecer. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. Então, vamos lá. Se eu somar A mais B mais C, tem que dar 180. Só que A, eu tenho aqui o valor dele, ó, é 72. Então, eu tenho A. Mas eu não tenho o valor de B, nem tenho o valor de C. Então, eu coloco aqui, ó, 72 mais B mais C, obrigatoriamente tem que dar quanto? 180. Então, tá aqui, igual a 180. O 72 está somando aqui, ó, tá somando. Eu vou ter que levar ele para o outro lado. Professor, por quê? Lembra que a gente viu nas aulas de equações que o que? Nós vamos tentar deixar tudo que tem letra do lado e o que não tem letra do outro lado da igualdade, certo? Quando a gente muda de lado, muda de sinal. Então, o 72 aqui ele está somando. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Tá lá. B mais C vai ser igual a 180 menos 72. Ou seja, aqui o 72 estava mais. Quando eu passo para o outro lado, ele passa menos. Então, se você fizer esse cálculo, 180 menos 72 vai dar quanto? Vai dar 108. Então, observe agora, preste atenção.
eu tenho os dois ângulos aqui, ó, ângulo B e ângulo C, que somados dá 102. Mas a propriedade me diz o seguinte, que o ângulo B é igual ao ângulo C, ou seja, vocês concordam comigo que esse valor, se eu dividir por 2, eles vão ficar com o mesmo tamanho, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, automaticamente, quando eu divido B mais C por 2, cada um vai ficar com o mesmo tamanho. Então, ó, como no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, ó, os ângulos da base são iguais. Então, dividimos 180 por 2. Então, se você dividir 180 por 2, vai dar o quê? 54. Então, isso quer dizer que 54, eu vou pegar B, vai ser 54, e C vai ser 54. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido de onde eu tirei essa minha teoria. E outra coisa interessante aqui, ó, se você pegar aqui agora, presta atenção, ó, 72 mais 54 mais 54, se você somar 72 mais 54 vai dar 180 com certeza. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Ok? Vamos para a nossa segunda atividade. Do triângulo ABC, pede-se a medida do lado BC, que é o tamanho do segmento BC, sabendo que o tamanho do segmento BH é 2. Então, isso aqui é importante para a gente. Ó. Ele quer mais o quê? Ele quer saber a medida do ângulo I, ele quer saber a medida do ângulo I, e ele quer saber a medida do ângulo B. Ok? Então, na letra A, ele quer saber a medida do segmento BC, ele quer o tamanho do segmento BC. Na letra B, ele quer a medida do ângulo I. E na letra C, ele quer a medida do ângulo B. Então, vamos lá. Presta atenção na figura. Isso aqui é um triângulo, o que, gente? Isósceles. Se é isósceles, ele tem algumas características. Que características são essas? Preste atenção, isso não podemos esquecer. O lado AB, se é isósceles, tem essas características. O lado AB é igual ao lado AC, primeira característica. E o ângulo B é igual ao ângulo C. Beleza? Então, ó, essas características é de um triângulo isósceles, não podemos esquecer. Beleza? Então, vamos lá. Na letra A, então vamos aqui, ó. Na letra A ele diz o seguinte, que a medida do lado BH é 2. Então, ele está dizendo aqui, ó, que esse tamanho aqui, ó, B até H vale quanto? Vale 2. Certo? Ele dá na questão, presta atenção. A gente tem que saber ler e vai colocando. Então, ó, desculpa. Primeira coisa que você tem que observar são as características do triângulo isósceles. O lado AB tem que ser igual ao lado AC e os ângulos, o ângulo B e C tem que ser iguais. Essas são as características do triângulo isósceles. Então, vamos lá. Na questão A, ele diz que a medida do lado BH, então, ó, a medida de BH do segmento BH é 2. Prestem atenção. Se essa linha pontilhada divide a minha base, quem é a minha base? Acabei de explicar isso. A minha base é o segmento BC. Se ele divide a minha base ao meio e esse lado aqui é 2, consequentemente, se está dividido ao meio, esse outro lado também é 2. Concorda comigo? Então, aqui, ó, BH é 2 e HC é 2. Vocês concordam comigo que esse lado todo aqui, que é BC, ó, esse segmento aqui, que é minha base, BC vai ser igual a BH, que é esse segmento daqui até aqui, mais HC, que é esse segmento daqui até aqui. Beleza? Então, BH
BC, aliás, que é a minha base, vai ser igual ao quê? BH vale quanto? 2. E HC vale quanto? 2. Então, esse tamanho aqui, ó, BC, ó, o tamanho do segmento BC vai ser quanto? 2 mais 2, que é quanto? 4. Ok? Então, vamos lá. Resumir que eu vou mostrar a vocês agora, ó. BC vai ser igual, tá? Acabei de explicar isso. BH mais HC. Como BH e HC, BH é igual a HC e BH é 2, HC também é 2. Então, vamos ficar com o quê? BC vai ser 2 mais 2. Então, a medida do ângulo do lado BC é quanto? É 4. Respondida a letra A. Então, vamos lá agora. Preste atenção. Vamos responder a letra B. Ele quer saber a medida do ângulo I. Então, a medida do ângulo I, ele quer saber essa medida. Só que uma das propriedades me diz que essa medida é igual a essa. Se aqui é 40, isso quer dizer que o ângulo I é igual a quanto? A 40 graus também. Então, essa resposta aqui é que a medida do ângulo I é 40 graus. Por quê, professor? Porque a propriedade me diz que esse tamanho desse ângulo é igual a esse. Se aqui é 40, esse daqui também é 40. Então, ó, letra B. Observe o triângulo AHC. É um triângulo retângulo. Então, preste atenção. O triângulo A, tá aqui, ó. AHC. Esse triângulo que está aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque um dos seus ângulos, que é justamente esse aqui, é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, lembra da aula? Todo triângulo em que um dos seus ângulos é um ângulo de 90 graus, você tem um triângulo retângulo. E agora há pouco eu acabei de explicar que essa linha pontilhada aqui, que é a bissetriz, formam triângulos coincidentes. Se você dobrar esse ângulo nessa linha pontilhada, os ângulos e os lados vão coincidir, vão ficar iguais, tá certo? Então quer dizer que o triângulo AHC é coincidente, é congruente, é igual ao triângulo AHB. Então, continuando aqui, ó. Observe o triângulo AHC, é um triângulo retângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, tem que dar 180. Então, preste atenção, ó. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar quanto? 180. Então, vamos lá, ó. Quanto vale A? Tá dizendo aqui, vale 40, tá aqui. Quanto vale H? Acabei de dizer, ó, que esse ângulo aqui é um ângulo reto, vale quanto? 90, tá aqui. E C? C eu não sei, vou calcular. E a soma desses três tem que dar quanto? 180, beleza? Se você somar esses dois aqui, ó, 180 mais 90, isso dá quanto? Dá 130. Então, eu fiquei com 130 mais C. Então, ó, vou precisar levar esse 130 para o outro lado da igualdade. Por que, professor Marcelo? Porque a gente viu na aula de equações que eu vou tentar deixar o que tem letra de um lado da igualdade e o que não tem letra do outro. Esse 130 não tem letra, então vou tentar levar para o outro lado da igualdade. Ele está aqui positivo, vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Então, ficamos com C igual a 180 menos 130. E se você fizer esse cálculo, 180 menos 130 vai dar 50. Então, ó, descobrimos que o ângulo C, aqui, ó, esse ângulo aqui vale o quê? 50 graus. Mas aprendemos nas propriedades do triângulo isósceles que ele me diz o quê? Que os ângulos da base são iguais. Então, se C vale 50, B também vale 50. Então, ele quer a medida do ângulo B. A medida do ângulo B é 50 graus, ok? Então, ó,
É o que eu respondi aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para você entender, ó. Deixa eu apagar aqui que está atrapalhando para você entender. Então, ó, como no triângulo isósceles o triângulo ABC é igual ao triângulo, desculpa, o triângulo AHC é igual ao triângulo AHB, que foi o que eu acabei de explicar, ó, esse triângulo AHC é igual ao triângulo AHB, que é esse triângulo aqui, ó. São dois triângulos retângulos. Seus ângulos também são iguais. Então, ó, MI é igual a 40, que foi o que a gente viu. Se esse tamanho é igual a esse e esse aqui é 40, logo I é igual a 40, tá? Aqui é a resposta. E MB, que é a medida do ângulo B, é igual à medida do ângulo C, que é uma das características do triângulo isósceles. Se a gente encontrou que C é igual a 50, com certeza B também é igual a 50, que aqui está a resposta. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela aula de hoje. Pessoal, obrigado pela aula de hoje. Se inscrevam no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo vocês sejam avisados. Dê um like nos vídeos que vocês gostarem, comentem esses vídeos e por último compartilhem. Vocês estarão ajudando pessoas que precisam desse assunto. Muito obrigado. Até a próxima aula.